existem dois tipos de perfis de pessoas que estão conseguindo viver bem com reparo de celular, certo? A primeira pessoa é aquela que vai lá e faz algum tipo de treinamento, que entra no mercado de reparo de celular como renda extra. Por quê? Ela entra mais leve, ela entra sem muito custo fixo, sem muitas despesas. Então é o seguinte, hoje tem muita gente que monta uma bancada dentro de casa, certo? E dentro de casa, essa pessoa consegue ganhar aí 5, 6, 7 mil reais, 10 mil reais a mais do que do salário dela. Então, essa é a primeira forma, é uma das formas que vários dos meus alunos estão conseguindo ganhar dinheiro, estão conseguindo viver bem com o reparo de celular. Eu acho, no meu ponto de vista, que você ganhar mais 5 mil reais além do seu salário, eu acredito que é viver bem, porque é o seguinte, quando a gente está falando para você trabalhar aí na sua casa, dentro do conforto da sua casa, dentro do seu quarto, muitas das vezes, você vai trabalhar menos, você não vai trabalhar com serviço braçal, o seu tempo de reparo, o seu tempo de trabalho, de mão na massa, você vai ver que não vai ser muito. Em torno aí de 30 minutos, 40 minutos por aparelho, entendeu? Então é o seguinte, o primeiro ponto que muita gente erra na hora de começar é o seguinte, é às vezes querer começar grande demais. Querer começar grande demais, isso pode te atrapalhar de uma certa maneira. Acabei de chegar da escola, tinha uma turma iniciando hoje. Dei uma super dica para os caras lá. Perguntei para eles para saber como é que seriam, quem que já tinha loja, quem que estaria querendo montar. E muitos deles falaram que queria montar loja fora. Uns falaram que queria montar loja no camelódromo. Eu fui bem curto e grosso. A mesma coisa que eu falo para eles, eu falo aqui para vocês na internet. Se eu fosse começar, eu iria começar dessas duas maneiras. Uma é essa primeira maneira que eu acabei de falar, que é como renda extra. Eu ia ter, sei lá, o meu emprego, ou ia trabalhar com alguma coisa, e eu ia ter o celular como uma segunda fonte de renda, porque é uma ótima fonte de renda. O meu serviço, vamos supor, eu não iria sair no começo da mesma maneira que eu expliquei para os meninos lá. Quando você está começando, qualquer um das pessoas que estão começando, é o seguinte, os primeiros clientes vão ser seus familiares, seus amigos mais próximos, e o fato de você estar empregado, de você estar trabalhando em alguma instituição, em alguma empresa, isso vai ter um peso a mais para quem não está trabalhando, para quem não tem um contato com aquilo ali. Porque é o seguinte, vamos imaginar, igual, tinha um menino lá que ele trabalha 14 dias no mês. Ele é eletricista, se eu não me engano, alguma coisa assim. Ele trabalha numa empresa. Eu até falei para ele, falei, cara, se eu fosse você no começo eu não saía, porque lá da sua empresa, várias pessoas, ele é vigilante, quer dizer, desculpa, vigilante. Lembrei. Várias pessoas da sua empresa vão precisar dos seus serviços, conhece outras pessoas que vão precisar do seu serviço, e mesmo que eles não estejam precisando nesse exato momento, vai chegar um momento que eles vão precisar. Vai chegar um momento que o celular vai estragar, que eles vão precisar trocar de celular. E é nesse momento que, se você tiver posicionado, se você tiver conhecimento, você vai começar a ganhar dinheiro com isso, entendeu? Quando eu falei isso, a turma inteira, tinha 5 pessoas na sala, a turma inteira começou a, nossa, é mesmo. Aí eu falei, gente, é o seguinte, hoje, se vocês conseguirem consertar 2 aparelhos por dia, que é muito simples, de segunda a sábado, o que vocês vão aprender aqui hoje, vocês vão ganhar R$ 100 por reparo. Vai dar 52 aparelhos no mês. 52 aparelhos vezes R$ 100, deu R$ 5.200 livre dentro do seu próprio quarto. Isso é uma coisa que eu falo para vocês, não é querendo que vocês não montem loja, é porque vocês vão começar muito melhor, ó, que muito dono de loja. A gente até entrou numa conversa lá para poder entender que várias pessoas vai lá, montam uma loja grande e às vezes não põe na ponta da caneta que uma loja grande ela tem custo fixo, ela tem muita despesa, você tem que ter funcionário, você tem que ter uma série de variáveis que às vezes no começo dessa sua carreira, se você não tiver muito bem estruturado,
o seu cliente, os seus 2 serviços por dia, vai ser insuficiente para você manter aquele negócio. Aí não é que você não ganha dinheiro, é que você começou com um custo muito alto. Então, assim, ó, primeiro passo, que eu fosse começar hoje, do zero, começaria trabalhando como uma renda extra. Teria o meu serviço, ou se não trabalharia só de casa, igual várias pessoas já começaram. O Marcos, que é o meu aluno, o Marcos Vinícius, ele é estudante de agronomia, ele não mexia com celular, ele estudava. Aí começou a comprar e vender um telefoninho, aí depois começou a terceirizar o serviço, ele pegava o serviço dos clientes deles, trazia para a gente consertar. Foi vendo que as coisas foram crescendo, foi aumentando a carteira de cliente. Quando ele viu que ele já estava grande, o tanto de dinheiro que girava em torno dele, aí sim ele decidiu fazer um treinamento e, posterior, ficou muito tempo, foi lá e montou uma loja para a mulher dele. Mas assim, depois de vários tempos, entendeu? Hoje, a segunda opção que as pessoas mais erram é o quê? Eles não têm conhecimento nenhum e às vezes quer montar loja num lugar que é muito concorrido, tipo camelódromo, certo? Muito concorrido. Ou se não quer montar uma loja muito grande e não tem noção da questão da despesa. A despesa hoje, se a gente não calcular o dinheiro que você ganha, os 2, 3 reparos que você fizer todo santo dia, ele não vai ser o suficiente para manter aquilo ali. Eu sempre falo, a loja mais pequena que for, a menor, ela não consegue você ser o técnico, o atendente, não consegue. Você tem que ter, no mínimo, um funcionário. E um funcionário, no mínimo que você tem que pagar para essa pessoa é um salário mínimo. Aí é R$ 1.200, mais alguns custos ali, vai dar em torno de R$ 1.800 por mês. Então, R$ 1.800 por mês, você trabalhar em casa é o que você já absorveria para você. O Garra aí, ó, é um exemplo. Tinha loja no Camelódromo, percebeu. Hoje a gente tem que ser disruptivo e a gente tem que perceber as oportunidades. O que aconteceu no caso dele? Ele viu que lá no Camelódromo, os clientes dele, a maioria dos clientes dele, eram amigos e clientes que ele tinham feito um serviço bem feito e eram serviços recorrentes. Ser clientes de fora do Camelódromo. Então, hoje não faz sentido para ele ter aquela despesa fixa só para ter um ponto físico, só para falar que tem uma loja. Não faz sentido. Hoje, se ele estiver na casa dele, ele conserta na casa dele. Se ele levar o kit de chave para a casa do cliente, ele conserta na casa do cliente. Se ele chegar em qualquer padaria e pedir um café, no momento que está chegando o café, ele troca uma tela ali e ganha R$ 100, certo? Ele pode ir para um shopping. Então, hoje, a despesa que ele economizou vendendo a loja dele, isso vai servir de entrada no caixa dele. Ele vai ganhar muito mais e, às vezes, alcançar muito mais clientes. A mais poderosa de trabalhar com reparo de celular, eu, no meu ponto de vista, eu acredito que é a primeira opção que eu falei para vocês. Trabalhar nisso como renda extra. Usar o seu serviço, usar o que você está fazendo ao seu favor, para você captar mais cliente, para você, de fato, ter um peso maior na hora da pessoa te indicar, porque é diferente. Uma pessoa que vai te indicar e falar, não, pode ir lá no Rafael que ele trabalha comigo. Ele tem, sei lá, 5 anos que ele trabalha nessa empresa. É diferente do que eu ir te indicar numa coisa que eu vi em você uma vez na vida, entendeu? Então, é bem complicado. Segunda forma de trabalhar. A segunda forma, eu começaria dessa forma. E a segunda forma, Rafael, tem um dinheirinho aqui guardado, eu montaria uma coisa simples. Eu começaria uma coisa pequena, certo? Eu não iria começar uma coisa muito grandiosa, porque é o seguinte, lembra do que eu tô falando para vocês, quando a gente monta uma coisa muito grande, é legal pra caramba, a gente fica satisfeito, a gente fica realizado. Ninguém quer começar de baixo, mas lembra de uma coisa, a despesa de você manter um negócio muito grande, se você não tiver uma carteira de cliente muito bem sólida, se você não tiver um volume de giro assim, ó, de recorrência muito grande, aquilo não se sustenta. Acaba que você vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro e o seu dinheiro, as despesas fixas do seu negócio
vai consumir ela todinha. Então, eu não aconselho. Se vocês forem na escadinha, a maioria das pessoas que estão tendo sucesso começam em casa, vai indo, vai indo, vai indo. Quando chega um ponto que a própria casa não está sendo o suficiente para atender aquela demanda toda, aí sim, aí você vai dar um próximo passo além. Aí você vai montar um ponto fixo, porque aí a sua estrutura já é maior de cliente. Não estou falando estrutura física de peça, desses trem, não. A sua estrutura de cliente. Lembra uma coisa que é importante, galera, para todos vocês que estão começando. O mais importante, o que vocês têm que ter de primordial no negócio de vocês, seja na casa de vocês, seja na loja, no shopping, em qualquer lugar. O bem mais precioso que vocês têm são dois. O conhecimento que você adquire ao longo dessa carreira, que isso ninguém vai te tomar, e a sua carteira de cliente. Se você manter essas duas coisas alinhadas e bem protegidas, cara, não tem como vocês darem errado no ramo de reparo de celular. Porque se vocês manterem o conhecimento de vocês sempre atualizado, não deixar isso obsoleto, não deixar isso, fiz um curso há 10 anos atrás e pronto, eu nunca mais vou precisar aprender. Se vocês sempre se manterem atualizados, e se vocês pegarem a carteira de cliente de vocês e sempre estarem preocupados em recorrência desses clientes, cara, não tem como vocês não darem certo. Não tem como, porque um cliente satisfeito, ele vai te indicar para umas 5 pessoas. E essas 5 pessoas vão te indicar para mais. Isso vai virar uma bola de neve tão grande. É um problema bom que eu falo. Que vai ser tanta gente te chamando, que aí sim você vai se sentir confiante para ter um funcionário, para ter um ponto físico, entendeu? Para ampliar o seu negócio, se você tem uma bancada, você vai ter 2, entendeu? Então, é nesse momento que as pessoas estão ganhando. Rafael, agora como é que você fala que é a respeito de ganhar bem? Gente, isso daí é o seguinte, isso daí é uma coisa muito relativa. Lá atrás, quando eu comecei, ganhar bem para mim era ganhar mais de um salário mínimo por mês e trabalhar menos do que eu trabalharia como costureiro, entendeu? Então, assim, várias pessoas, se eu fizer essa mesma pergunta para 10 pessoas, eu acredito que eu vou ter 10 respostas diferentes. Porque, às vezes, ganhar mais de um salário mínimo naquela época, hoje não faz mais sentido para mim. Hoje, viver bem para mim, no meu caso hoje, eu não preciso ganhar muito mais do que eu ganho. Eu acho que eu vivo bem, porque eu consigo realizar todos os meus sonhos, certo? Já consegui realizar vários, e os próximos eu já estou programando para realizar. Não é uma coisa assim, nossa, eu tenho tanto dinheiro que tudo que eu quero comprar eu compro na mesma hora. Não. Mas se eu usar um planejamento certinho, eu consigo isso muito mais rápido do que se eu fosse costureiro ou se eu trabalhasse para outra pessoa. Eu consigo ter uma liberdade de tempo muito legal, porque eu consigo, se eu quiser, eu consigo buscar as minhas filhas na escola, eu consigo levar as minhas filhas na escola, eu consigo, sei lá, segunda-feira não ir trabalhar porque eu quero ficar com as minhas filhas. Eu consigo, é claro que eu não vou fazer isso todas as vezes, porque eu tenho juízo, né? Eu tenho um negócio para gerir, a gente não pode se iludir. Mas assim, hoje o tempo que eu trabalho, mão na massa mesmo, gente, é muito menor do que há um tempo atrás. Há um tempo atrás, para mim ganhar mais ou menos o que eu ganhava hoje, a minha rotina de trabalho era das 8 horas da manhã, às vezes até 7 horas da noite, 8 horas da noite. E eu sempre falava, por que eu saí do camelódromo? O Gary é testemunha. Eles faziam uma rodinha em frente à minha loja, porque a minha loja era bem no miolo do camelódromo. Então lá tem várias lojas. Então a galera era tudo amigo, se reunia ali na mesinha para conversar fiado. Eu era o único que eu não podia conversar fiado, porque eu não tinha tempo. Eu tinha que trabalhar igual um psicopata, que aí tinha os meus clientes, tinha o serviço dos lojistas. Aí sabe aqueles caras que estavam conversando fiado lá? Os telefones deles estavam sendo consertados por mim e eles estavam ganhando dinheiro além de mim. Então, tipo assim, eu tinha que fazer muito celular para mim ganhar o mesmo tanto. Hoje, às vezes, eu trabalho bem menos e se for colocar na ponta da caneta, eu ganho muito mais. Então, tipo assim, é isso que para mim hoje faz sentido. Às vezes, para o Bruninho,
O que vai fazer sentido para ele hoje, viver bem, é, sei lá, ganhar mais de 5 mil reais por mês. Para o Edilson, é, sei lá, é ganhar o teu salário dele fixo e ganhar mais de 5 mil como uma renda extra. Então, cada um vai saber o que é viver bem. Mas uma coisa eu posso falar para vocês que todos esses perfis, todos esses exemplos que eu dei para você vão ser iguais. Quando você começar a mexer com o celular, você vai ver que você vai ganhar dinheiro mais rápido do que você imagina, certo? O seu tempo de trabalho, a sua energia, vamos dizer assim, ela é muito pouca em relação ao ganho que você tem. A gente tem que até, sabia que é o trem mais louco, a gente tem que se acostumar a ganhar dinheiro rápido. A gente tem que se acostumar, às vezes, a ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro, assim, 100% do valor que você investe, 200% do valor que você investe, porque no mercado tradicional não existe isso. No mercado tradicional, você ganha 10%. Hoje teve um aluno na parte da manhã, eu sempre gosto de conversar com os meus alunos. Hoje foi um dia, assim, magnífico na escola. Teve aluno na parte da manhã, matutino, integral, vespertino, noturno básico e intermediário. Então a escola estava assim, lotada de aluno. Na parte da manhã eu estava conversando com um aluno Natal, e ele conversando comigo e tal, ele era acostumado a viajar para o Paraguai, certo? E no Paraguai, como que funciona? Ele ganha muita grana, ele tipo traz 200 mil reais de mercadoria, mas ele ganha 10%. 15% de 200 mil, certo? 15% de 200 mil, quer ver? Deixa eu ver aqui quanto que vai dar, ó. Calculadora. Não sou bom de calculadora, tá? De conta, ó. 200 mil menos 15%. 30 mil reais. Imagina, ele tem que colocar 200 mil reais do bolso dele, certo? Arriscar ir lá no Paraguai buscar as mercadorias para chegar aqui e ganhar 30 mil reais. É muito legal, não é? É muita grana. Mas assim, imagina que com esses 200 mil ele monta 4 lojas de celular. Cada loja de celular vai dar, e se ele souber trabalhar, vai dar em torno de 10 mil reais por mês, certo? Ele vai gastar 50 mil em cada loja. Ele vai ganhar 40 mil reais e eu tenho certeza de uma coisa. A energia que ele vai pôr nesse negócio é muito, muito, mas muito menor do que arriscar viajando para o Paraguai e voltando. Eu até expliquei para ele, falei, cara, respeito seu modelo de negócio, não tem nada com isso, mas eu acho que a sua margem está muito pouca. Você pegar um celular e vender ele para ganhar 18%, como se fosse no Paraguai, você vai ter que vender muito. No varejo, você não vai ter esse tanto de cliente. Ou você vai ter que trabalhar com lojista, ou você não vai ter que trabalhar. Ó, você está entrando agora nesse mercado, você tem que se acostumar a ganhar 200%, 500%, muitas das vezes 1000%. Aí ele ficou assim, falei, mas é 1000% em cima do montante menor. Ah, como que é isso, Rafael? Vou explicar até para vocês. Hoje em dia, em todas as turmas, seja básico, avançado, não importa, vai ter vários serviços que, vamos supor, um conector de carga, que é um serviço assim simples que toda loja tem demais. Hoje você vai pagar R$ 2,50 no conector de carga e vai cobrar R$ 80 reais, em média, pelo seu serviço, por aquele componente trocado. Então, deu quantos por cento de margem? Deu muitos por cento, não deu? Tipo assim, Rafael, se eu pagar R$ 2,50 e vender por 25, tá legal? Tá, você tá ganhando 1000%. Só que não é eu não acredito que é uma boa, porque o cliente está disposto, às vezes, a pagar até R$ 100 reais, certo? Então, a gente tem que cobrar o preço certo. Então, dentro do reparo de celular, é isso que vai fazer a diferença. Por isso que eu faço essas aulas, porque de fato é saber como que você vai começar que vai te dar o potencial de viver bem. Não é você chegar lá e montar uma loja boladona, não é você chegar lá e montar uma loja com todos os equipamentos, não é você chegar lá e colocar todo tipo de mercadoria na sua loja. Não é isso. Põe na cabeça, não é isso que vai te fazer durar no mercado. O que vai te fazer durar no mercado é o seguinte: o conhecimento que você vai adquirir e você vai atualizar esse conhecimento como se fosse um software de computador. Quantos softwares de computadores a gente conhece que todas as vezes que você vai abrir,
ele tem uma atualização diferente? O que está acontecendo comigo? Depois que eu montei esse computador aqui, eu estou jogando CSGO, que era um jogo que eu gostava de jogar lá atrás, quando eu era pequeno. Então, o que eu faço hoje? Às vezes não tem serviço para me fazer, eu às vezes até tenho. E eu quero dar uma esparecida, quero dar uma distraída, eu baixei o joguinho, estou jogando. Vira e mexe, eu abro o programa, abre a barra de atualização. Aquilo ali, eu, hoje, como professor, eu sempre vejo aquilo ali e falo, ó, é uma coisa que fica na minha cabeça, ó, você tem que buscar por conhecimento, você tem que atualizar o que você está aprendendo, o que você está ensinando. Se todo dia você não aprendeu alguma coisa nova, tem alguma coisa de errado, entendeu? Da mesma forma vocês vão fazer qualquer tipo de conhecimento, ó, uma aula dessa daqui, vai ter alguma coisinha dessa aula, por mais que ela seja só teórica, mas vai ter alguma coisinha nela que quando você for aplicar no dia a dia, você vai lembrar, nossa, poxa, o Rafael falou isso, e olha aqui, ó, é exatamente da forma que ele falou. E às vezes, se você não tivesse participado dessa aula, isso às vezes iria ser um problema para você, certo? Ou às vezes não ia ser um atalho. O problema é meio complicado a gente falar uma palavra forte, mas às vezes não ia ser um atalho. Então é o seguinte, saber isso é o que vai te fazer ter muito sucesso no seu negócio. Lembra, pegar o que você tem de conhecimento e, ó, atualizar isso constantemente. Todo santo dia você tem que aprender alguma coisa nova. Segundo, pegar os seus clientes e tratar eles como se ele fosse um diamante. Diamante é a coisa mais preciosa que você tem, é os seus clientes. Não é os seus equipamentos, não é o ponto da sua loja, não é os equipamentos, não é as mercadorias que você tem na sua loja, tão menos os funcionários. A coisa que você tem mais de preciosa é os seus clientes. Por quê? Os clientes que vão te pagar, os clientes que vão te indicar para outras pessoas. E são esses mesmos clientes que eles vão te ferrar. Se você fizer coisa errada, se você entregar um serviço bosta, se você entregar um serviço de péssima qualidade, da mesma forma que esses clientes vão te erguer e vão te levar para o topo, eles vão pegar e vão acabar com a sua carreira. Porque só basta, ó, um cliente insatisfeito, ele vai te queimar para 20 pessoas. Imagina se você tiver 10 clientes que deu problema lá. Imagina, são 200 pessoas que essas pessoas vão queimar você. E tem uma coisa que é a coisa mais interessante que tem. Quando uma pessoa está chateada com você, ela faz questão de trabalhar para você de graça. Aí tem um de trabalhar de graça. Sabe que jeito que ela vai trabalhar de graça? Te queimando. Se você postar uma coisa na internet, ela vai lá, ó. Hoje, o que é a coisa mais interessante? Não sei quem de vocês aí tem o Google Meu Negócio. Depois vocês abrem lá. Qualquer empresa hoje deve estar no Google Meu Negócio. Se não está, é uma coisa para vocês procurarem saber. Dentro da formação Técnicos Pro, que é do meu curso, tem uma aula ensinando a fazer a configuração, entrar, tudinho. E hoje é o seguinte, é tão interessante que às vezes uma pessoa que ela se sente atraída, se sentiu confiante no seu serviço, foi lá e sentiu que o seu serviço é um serviço de extrema qualidade, ela tem dificuldade de parar o que ela está fazendo, ir lá no Google Meu Negócio e te dar uma avaliação. Porque o tempo da gente é corrido e tá tudo legal. Tem gente que vai, tem gente que não. Beleza. Essa pessoa vai te indicar, ela vai trazer cliente para você, ela tá adorando o seu serviço, não é? Mas na hora de te indicar, tem outras coisas mais importantes para ela fazer e tá tudo bem. Por que eu falo que as pessoas vão trabalhar para vocês? Quando elas estão insatisfeitas. Cara, basta um serviço que você fizer de má qualidade ou que der problema e você não resolveu, sabe o que a pessoa vai fazer? Ela vai fazer questão de ir lá e comentar em não tive um bom atendimento, não tive isso. Se possível, ela fica lá na porta da sua loja. A hora que o cliente vai entrar, não entra aí não, que eu não gostei do serviço dele, não. Não entra aí não, que eu tive um problema aí. Então, depois que eu aprendi isso, eu não me preocupo com ponto físico, eu não me preocupo com o status da loja. É claro que a gente tem que ter um ambiente agradável, mas eu não me preocupo com muito isso, não. Eu me preocupo com o quê? O meu conhecimento está sempre atualizado e os meus clientes estarem recorrentes na minha loja. Um cliente que ele vai
ele tem que voltar. Através de um reparo que ele tem que fazer de novo, através de indicação. Hoje a coisa que eu mais acho legal, igual tem um cliente, que é o Sérgio. Cara, ele é legal pra caramba, ele é foda. Porque é o seguinte, tudo que eu faço, ele vai lá, ele vê, ele traz o pai dele pra arrumar celular comigo. Isso assim, independente de qual lugar eu estiver. Independente disso. O Gilmar, da mesma forma. Eu tenho um cliente que já trocou comigo em todos os lugares que eu tive, certo? Então, por isso que hoje, muita gente virou para mim e falou assim, Rafael, mas você não ficou com medo de vender a loja? Eu falei, não. Porque se eu trabalhar aqui em casa, nessa bancada aqui, eu tenho certeza que eu vou ter muito cliente que às vezes vai esperar aqui, ou às vezes vai esperar lá embaixo, entendeu? Porque eles confiam no meu trabalho. Foi uma construção. Então, assim, ó, lembra, essas duas formas, ou você começar como uma renda extra, é a melhor forma possível, que você já vai ter cliente. Se você tiver um dinheirinho parado, comece com pouco, mas eu aconselho o seguinte, começar dentro da sua casa. É a forma melhor que tem. Rafael, eu não tenho nenhuma experiência, eu não tenho condições financeiras de montar o meu próprio negócio. Aí tem uma terceira opção, que não é a mais viável, mas ela vai funcionar. Seguinte, você vai trabalhar por um período para alguém. Hoje, a gente é a única escola, pelo menos aqui de Goiás, que faz tem um programa de estágio. Como que funciona isso? Eu tenho várias pessoas que têm lojas de celular e essas pessoas mandam mensagem para mim, Rafael, eu estou precisando de um técnico. O que eu fiz? Isso não foi uma coisa minha, foi uma coisa do Cristiano que montou a escola. O que ele faz? Ele tem uma lista de fornecedores, de donos de lojas, e ele tem o grupo de WhatsApp, do grupo de Telegram de todos os alunos. Tem uns 700 alunos. Então, o que a gente faz? Todas as vezes que tem algum lojista que entra em contato com a gente tem um modelo de texto. Esse cara faz a descrição dele lá, ó. Minha loja está precisando de um técnico assim assado, eu pago tantos por cento, e a gente indica. Então, a terceira opção, que eu não acho muito legal, tem outras opções melhores, é você que acabou de entrar no reparo do celular, você que acabou de, sei lá, se formar, já acabou de ter conhecimento, você vai trabalhar para outras pessoas, para você sentir o campo de batalha, para você sentir o dia a dia de como que é reparar um celular. Por quê? O celular vai vir na sua mão com mais frequência, às vezes a loja já é uma loja que tem bastante cliente, isso vai te trazer mais experiência, uma experiência mais rápido. E assim, a questão dos ganhos, se você for uma pessoa desenrolada, você consegue ganhar aí 50% do lucro. É como se você fosse um sócio da empresa sem participação nos custos. Dependendo da empresa, é uma coisa legal. Mas eu sempre falo o seguinte, por mais que seja uma empresa legal, fique lá por um período, entendeu? A não ser que o cara te dê condições de você crescer. Aí te dê condições de você crescer, de você evoluir, para de fato você dar o seu melhor, entendeu? Ó, hoje qualquer pessoa que entrar no reparo do celular, ele tem condições técnicas e condições das mais variáveis de conseguir 2 reparos por dia. Tem condição. Tem demanda para isso. Tem demanda para mais. Rafael, eu só vou conseguir se eu tiver uma loja? Não, você vai conseguir na sua casa. Se tiver loja, isso vai aumentar, vai ser bem maior. E se você tiver, às vezes, trabalhando para outra pessoa, dependendo da loja que você tiver, isso vai ser assim, ó, uma coisa muito maior também. Vai ser, como que fala? Vai ter muito mais serviço do que às vezes você imagina. Hoje, esse programa é uma coisa assim mais legal que tem, porque tem muita gente que a gente faz a conexão, a pessoa acaba de se formar, ali tá com um monte de medo, a gente pega e fala, ó, vai trabalhar. Então é o seguinte, pessoal, façam essas duas coisas, mas eu queria que vocês fizessem uma coisa antes disso. Parem a cabeça para pensar. E assim, ó, lembra, esses dois caminhos, tanto o seu serviço
começar no reparo do celular como renda extra e começar ele dentro da sua casa, isso vai andar em paralelo, sempre, porque são duas coisas muito parecidas, mas vai ter algumas variáveis que vão mudar. Eu não vou falar hoje aqui, porque senão a gente vai ficar aqui mais 30 minutos somente falando disso. Eu tenho que resolver algumas coisas, mas assim, são situações muito parecidas, só que quando você trabalha como uma renda extra, vai ter algumas variáveis, algumas características que é diferente de você montar um negócio na sua casa, ou de você montar um pequeno negócio, entendeu? Outro dia eu vou pegar e vou fazer somente uma aula explicando quais que são essas variáveis. O que quando você trabalha somente como renda extra, quais que são as suas atividades, quais que são a cartilha ali que você deve seguir, e quando você monta pelo menos um negócio pequeno, o que você tem que fazer? Porque é o seguinte, as duas formas tem como você potencializar o seu negócio, entendeu? Potencializar os seus ganhos. Imagina, uma pessoa que faz 2 reparos por dia, ela consegue fazer 4, certo? Só que aí tem que saber potencializar isso daí, entendeu? Tem que saber aumentar o número de clientes. E eu vou gravar eu vou colocar isso como um tema, vou colocar para minha equipe e daqui uns dias eu trago isso para vocês, beleza? Ó, o Dave Dark, às vezes dá medo de pegar celular de cliente. Ô, meu querido, é o seguinte, esse medo eu também já tive, certo? É uma coisa normal, mas assim, se você tiver um conhecimento muito bem definido, uma metodologia muito bem desenhada, esse medo é assim, ele tem que passar de um pavor, certo? Para um medinho, porque tem 2 tipos de medo. Tem aquele medo que te paralisa, que você não faz, você não age, não faz nada. Não tem esse medo? Tipo, eu acho que eu tenho medo de pular de bungee jump. Eu acho que eu tenho. Eu acho que se eu chegar lá em cima, eu vou paralisar, eu não vou conseguir pular. E tem aquele medo de abrir um celular pela primeira vez, que é aquele frio na barriga, que é a mão suar, é você tremer. Esse é um medo normal, mas você tem uma coisa que você tem que fazer. Vai com medo mesmo. Se você tiver a metodologia, se você tiver todo o passo a passo, se você tiver muito bem desenhado na sua cabeça o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, quais são os cuidados que você deve tomar, aí é o seguinte, por mais que você estiver tremendo, por mais que você estiver suando, por mais que a sua barriga estiver doendo, estiver dando vontade de vomitar, cara, você tem que ir, porque depois que você vai primeira vez, depois que você vai abrir um celular a primeira vez, você vai ver que é uma coisa natural, que é uma coisa da sua cabeça, entendeu? É tipo andar na montanha-russa pela primeira vez. Quando você tá lá em cima, assim, ó, a hora que tá perto de descer, você pensa, puta que pariu, aí dá um medo na barriga. Aí depois que vai, você acostuma. É desse jeito. O meu primeiro celular, eu lembro até hoje, eu suava, eu tremia, eu nunca esqueci. Hoje eu abro qualquer tipo de celular, assim, pode ter 200 pessoas me olhando, que para mim tanto faz, entendeu? Às vezes dá um medinho num celular mais novo, que a gente não conhece, né? Dá um friozinho na barriga, mas assim, a gente já sabe o que tem que fazer. Então, se você sabe, coloque isso em prática que não vai ter erro, beleza? Ah, o Marcelo falou fornecedor de peça. É isso aí, Marcelo. Fornecedor de peça. Gente, eu tenho que contar uma novidade para vocês. Marcelo, é o seguinte: fornecedor, quando eu falo fornecedor, eu estou falando fornecedor de peça, fornecedor de ferramenta, fornecedor de acessório, fornecedor de celular. Esses 4 tipos de fornecedores, eles são essenciais para você estar dando upgrade aí no seu negócio, certo? Se você misturar todos esses serviços dentro do seu negócio, seja ele na sua casa ou não, o seu potencial ganho, cara, ele vai assim, lá para as alturas, porque aí você vai ter 4 tipos de coisas para você, a não ser ferramenta. Ferramenta você vai comprar mais barato, mas os outros você vai comprar num preço bom. Tem uma novidade para falar para vocês. Lá na escola, a gente teve a infelicidade deu algum tipo, não é infelicidade, é coisas que tem que acontecer. Eu acredito, na minha ponto de vista, é Deus.
A gente desfez a parceria com a Peça-Cel, que era uma revendedora de peça aqui de Goiânia. E o que acontece? Agora, eu sempre quis ter controle. Eu sou uma pessoa que eu sou controladora. Eu delego outras coisas, mas eu estou sempre ali tendo controle de tudo. Eu tenho que entender como que funciona aquele mecanismo. Desde quando eu comprei a escola, eu já queria tomar conta das peças, mas meu sócio tirou da minha cabeça. Falou, Rafael, não mexe com isso agora. Isso dá muita dor de cabeça, a gente não tem experiência e espera, não mexe com isso. Beleza. Eu fui e acatei, mas eu confio muito em Deus. E aconteceu da minha parceria com o Reinaldo, da Peça-Cel, não dar certo. Por divergências internas, tal, não funcionou, não rolou. Então, o que acontece? A partir do mês que vem, mais ou menos, eu já vou ser fornecedor de peça. Então, vocês que precisarem de peça, pode estar entrando em contato comigo, vai ter um número que eu vou criar novo, vou criar um Instagram, vou criar todo um canal, tudo certinho. Então, hoje eu já sou fornecedor de conhecimento, eu dou treinamento, tanto presencial quanto online, então eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro. Hoje a gente revende equipamento, certo? Depois que eu comprei a escola, eu já revendo equipamento. E agora eu vou revender peças. Porque essas duas coisas, essas duas revendas, para mim, é o tronco de qualquer negócio. Porque você precisa de equipamento bom, de equipamento de qualidade e de equipamento num preço bom. E o mais importante, você precisa de peça de qualidade, certo? Hoje a gente vai ter, de fato, peças que muitas das vezes vai ter 1 ano de garantia. Tudo que eu falo para vocês que já tinha, eu vou mostrar para vocês. Eu não falei muito ainda, mas eu vou trazer tudo lá para vocês, como que vai funcionar a questão de garantia, de preço, tudinho. Ó, o Dave Dark falou assim, entrega via correio? O Dave, entrega, só que é o seguinte, hoje a gente tem um problema que há algum tempo, há uns mais de 5 meses, eu estou estudando estratégias de estar enviando isso para os meus alunos, certo? A princípio era somente para os meus alunos do treinamento online, da formação Técnicos Pro, mas assim, agora isso eu vou ter que decidir qual estratégia que eu vou ter, entendeu? Ou eu reduzo a minha margem para ter competitividade, eu não sei por qual meio que eu vou fazer, se é pelo Mercado Livre, se é pela Shopee, se é direto, não sei. Eu sei que nos próximos meses a gente já vai montar o quiosque, eu vou mostrar, postar stories para você. O Reinaldo está entregando o quiosque tudo montadinho, eu já estou reformulando tudinho. Vou começar as instalações a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira que vem, vai colocar vidro, esses trem tudinho. Então, a gente já está formando as coisas. Eu acredito que mais uns 30 dias já vai ter peças lá dentro, então eu vou poder chegar para vocês e explicar como que vai ser. Vai ter entrega para todo o Brasil, tudo dentro dos conformes. Ó, o meu objetivo com isso, eu não vou ser hipócrita de falar que não é dinheiro, não. Só que assim, hoje eu prefiro ter uma margem de lucro assim, ó, simbólica, certo? E de fato atender o meu aluno. O que eu tô querendo, de verdade, é que o meu aluno, seja ele lá da escola presencial, ou seja ele da formação técnico pro, que é o meu curso online, tanto qualquer um dos dois. O meu intuito é que no único lugar ele tenha tudo, certo? Porque se ele tiver tudo, fica mais fácil para mim indicar. Porque se eu tiver esse negócio aqui, ó, eu vou chegar para você e falar assim, ô Fernanda, compra essa máscara aqui, ó, da Mechanic, que ela é top. Ou se não, eu vou virar e falar, ó, compra essa malha da soldadora aqui, ó, da Godwick, que eu utilizo ela e ela é top. Ah, você é minha aluna? Então, beleza, vem cá. Eu vou te dar você vai ter um diferencial, entendeu? Isso é coisa que a gente não está acostumado a ter, porque é uma coisa complicada. Imagina você tomar conta desse tanto de coisa, entendeu? Mas assim, eu não corro de desafio. Acho que tudo na minha vida foi desafio. Eu tive um desafio muito grande quando eu fui mexer com o celular, que eu não sabia mexer com o celular. Eu já fui lá render uma loja, paga R$1.000 há 13 anos atrás. Era muita grana, entendeu? Quando eu fui construir minha casa, também da mesma forma, fui lá e fiz uma loucura.
Quando eu fui comprar essa escola, eu fui lá e fiz uma loucura. E mais uma vez eu estou fazendo loucura, mas tem alguém que está comigo que eu não abro mão, ele que dá a direção. Então é o seguinte, eu tenho certeza que o que eu tenho em mente para daqui uns dias, para daqui uns 3 meses, vai ser uma coisa bem legal. O meu intuito é fechar o quê? Dentro da escola. Fornecedor de peça, de ferramenta, de acessório e de celular. Ter os 4 fornecedores num lugar só. Porque aí pode ser que eu não tenha o controle sobre acessório e celular, mas eu vou estar ali vendo. Então eu vou poder chegar pro David e falar assim, ó, meu querido, aqui tá mais legal. Aqui, ó, o preço às vezes está um pouco mais salgado, mas olha aqui a garantia, ó. Isso daqui, isso daqui, isso daqui. Eu vou começar a mostrar números para vocês, entendeu? E são esses números que vão fazer a diferença, porque tem uma coisa que eu sempre falo. Às vezes você comprar uma peça de qualidade por R$ 20 mais barato, vai ser os R$ 20 mais caros da sua vida. Porque às vezes você deixa de comprar uma tela por R$ 20 e é uma tela que vai te dar dor de cabeça, entendeu? Então, assim, hoje eu não ensino, eu sempre falo para os meus alunos, tem que buscar a qualidade. Da mesma forma que a gente tem que buscar os clientes bem legais, a gente tem que entregar o melhor para eles. Ou David Dark, não é só para aluno. A questão de peça não vai ser só para aluno, não. Mas, assim, questão de ferramenta. Para aluno, às vezes, vai ter um preço. Nas ferramentas já tem às vezes a gente consegue fazer um preço diferenciado. Mas, assim, não é tanta coisa, mas é uma ajuda. Mas a questão de peça, por enquanto, a ideia é estar lá dentro da escola, mas isso já é um planejamento meu de muito tempo, de distribuir isso para outras pessoas. Não tem problema nenhum. Se eu vou distribuir para o meu aluno que está lá no Amazonas, não faz menor sentido eu não mandar para você, que eu não sei a cidade que você está. Então, essa questão de peças vai ser distribuída para o Brasil inteiro. A gente só tem que ver a logística, porque também eu não quero que fique uma coisa muito exorbitante aí para vocês, beleza? Pessoal, é o seguinte, ó, muito obrigado por você estar aqui. Eu quero deixar uma coisa para vocês fazerem. Pense aí, todos vocês que estão entrando no ramo de reparo de celular agora, pense aí qual das duas partes, qual das duas opções que vocês vão fazer. Se vocês vão entrar nessa parada como uma renda extra, certo? Ou se vocês já vão começar com um negócio próprio. As duas são muito parecidas. As duas vão dar condições de você viver bem, vão te dar condições de você ganhar dinheiro, vão te dar condições de você evoluir. Só que assim, ó, escolha uma e não mude, beleza? Escolha uma e vá nela direto. Daqui uns dias, eu não sei se na quarta-feira, eu vou trazer um outro tema sobre isso, sobre as variáveis que tem em cada uma dessas estradas, vamos dizer assim, porque são caminhos que vocês têm que seguir. Só que eu tenho certeza de uma coisa, o objetivo final, ele vai ser o mesmo, certo? Independente da estrada, se você tiver estruturado em termos de conhecimento, em termos de cliente, não tem como dar errado. Você só não pode fazer uma cagada no meio do caminho. Mas se você fizer o passo a passo certinho, não tem como dar errado. Não tem como você não conseguir viver tranquilamente com reparo de celular. Eu sou prova disso. Vários dos meus alunos são prova disso, entendeu? Então, tipo assim, tudo que eu tô falando é coisas que eu tô vivendo. Eu era costureiro, ganhava mal pra caramba. Quem era costureiro comigo lá atrás está do mesmo jeito. E hoje eu tenho uma vida que poucas pessoas conseguem ter, entendeu? Poucas pessoas são formadas. Costureiro nenhum acho que consegue. Mas assim, graças a Deus que eu conheci o reparo de celular, beleza? E eu quero te dar essa oportunidade de conhecer isso também. Então é o seguinte, se você não me segue, se você não me conhece ainda, toda segunda e toda quarta, às vezes 7h30 da noite, às vezes 8 horas. 8 horas. Quando acontece 8 horas, eu vou até explicar para vocês. Hoje a gente entrou 8 horas porque lá na escola está tendo treinamento intermediário. E o treinamento intermediário, por enquanto, eu e o Enio que dá aula. A gente só faz esse treinamento juntos. Então eu preciso ficar lá
ajudando ele em algumas questões. Aí eu fico lá até 7h30, corro aqui para casa e faço a aula. Mas assim, é 30 minutinhos que não interferem em nada no nosso conteúdo, beleza? Ó, quarta-feira, estamos aí na atividade, firme e forte aqui. E é um abraço para vocês, beleza? Tamo junto e até mais. Tchau!